Olá, bem-vindos ao Pouco Profissional. Eu sou a Rita e todas as semanas vou trazer aqui alguns amigos e conhecidos para partilharem a sua carreira profissional. Sempre tive muito interesse em perceber o que é que está por trás deste job title e o que é que isso implica diariamente. Então vou trazer pessoas de diferentes setores, diferentes profissões, que ainda não são CEOs, ainda não são diretores, têm quase cerca de 10 anos de carreira profissional e vamos descobrir nesta conversa o que é que isso significa. Antes de vos apresentar o meu convidado de hoje, vamos passar aqui a 5 perguntas rápidas para responderes o que te vem à cabeça, depois vamos mais à frente perceber se quiseres justificar alguma delas. Então, qual é que é o teu job title para o que te traz aqui hoje? Queres em português ou em inglês? Como preferires. Em inglês é Academy Football Coach e em português, neste caso, é coordenador de formação a nível futebolístico. Muito bem. Concordas que um jogador pode mudar de nacionalidade para poder jogar noutra seleção? Não concordo. As mulheres jogam pior que os homens? Sim. Acho que depois temos que começar já com esta. Numa pergunta de sim ou não, sabes o que é que eu faço? Não. Numa palavra, trabalhar em desporto é? Gratificante. Vou passar aqui a ler uma pequena introdução do Jorge. No episódio de hoje temos o Jorge, rei da pista, instinto de cuidador e eterno aprendiz. Não sabe, então procura, aprende, faz e no fim ainda tenta melhorar. Sabe um pouco de tudo. Atrevo-me a dizer que sabe falar uma expressão em todas as línguas. Coração mole e campeão das piadas secas, alinha sempre numa ida ao pub, mesmo que depois acabe a beber uma cidra de morango e lima. Tinha o sonho de muitos, mas já vos disse que é o Jorge, logo não fica por aí. O Jorge é um fazedor. Desde ir para Londres viver, há muitos anos, sem saber falar inglês, até seguir a paixão pelo futebol e agora, que não é bem agora, arriscar a sua carreira como treinador. Hoje vamos descobrir esta parte da sua vida e sermos um pouco mais Jorge todos os dias. Olá, Jorge! Olá, Rita! Obrigada por me dares a oportunidade de fazer a primeira entrevista antes de tornares um Mourinho, se é que isso é uma boa referência. E a primeira pergunta é: que clube é este? Porque eu percebo zero de futebol e estamos aqui, não é? A representar algumas equipas. Queres partilhar o que é que são? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Acho que este podcast vai ter muito sucesso e muita confiança no teu trabalho e espero ver muito sucesso neste teu novo projeto. Muito obrigada. Então, começando isto é um equipamento de um clube de formação chamado Northfields United, que foi o meu primeiro clube, o primeiro clube que eu treinei aqui em Inglaterra, que foi fundado em 2019, coincidindo também com o ano em que eu entrei para o clube. Fui convidado a fazer parte da equipa técnica. É um clube apenas de formação, ou seja, começou com escalões entre os sub-7 até aos sub-10, okay. Neste momento já tem até aos sub-16 e nos diferentes escalões de formação é um clube neste momento com 25 equipas, chega a ter 3 equipas em cada escalão de idade, ou seja, foi um crescimento bastante grande nos últimos 4 anos e estou muito orgulhoso de ter feito parte, desde o início do projeto. Sim. A camisola que estás a usar também foi um projeto que eu comecei este ano, que eu ajudei a começar, que é o SH Football. SH significa Simon Hatton, que é um antigo jogador de futebol que jogou em alguns escalões a nível profissional aqui em Inglaterra e obviamente depois de reformar-se fundou um clube e também me convidou para fazer parte do projeto em termos de formação. Estás a aprender com o melhor dos melhores. Sim, portanto daqui a uns aninhos vamos ter aqui só sei outra referência que é o Jorge Jesus, portanto eu acho que vou ter que aprender aqui algumas boas referências e isso vai ser basicamente este programa. Portanto eu sei zero sobre futebol, muito menos sobre ser treinador, portanto as minhas perguntas vão ser mesmo básicas, mas acho que também pode depois ajudar primeiro eu a perceber um bocadinho mais de futebol e quem saiba alguém que queira realmente depois ir para esta carreira de treinador,
e tu podes ajudar nisto. Portanto, a primeira pergunta é a mais fácil delas todas, então para o teu ainda mais fácil que é como é que se explica a uma criança de 10 anos aquilo que tu fazes, que eu acho que é o mais fácil, se calhar, de quem eu possa trazer aqui e explicar, porque é o sonho, se calhar, o segundo, não é? O primeiro, se calhar, é ser jogador e o segundo, ser treinador. Ou como um professor, no entanto, dedicado à prática desportiva, neste caso o futebol, e alguém em quem o jogador pode confiar. Normalmente é a pessoa que tem que estar aberta a ouvir também o que o jogador tem para dizer, ou sugestões que possam vir a ser benéficas tanto a nível pessoal como a nível coletivo. Neste caso é o treinador, sim, digamos que é o professor, enquanto há o professor na sala de aula, há o treinador no balneário, digamos assim. Olha, e como é que isto tudo começou? Ou seja, acabaste de dizer que se calhar o sonho, a atividade de todas as crianças é pelo menos jogar futebol, não é? E gostar de futebol, principalmente na cultura portuguesa, está muito enraizado. Mas como é que tu soubeste, ok, isto não é só uma brincadeira de jogo da escola, não é? Eu realmente quero fazer disto carreira e, acima disso, e como treinador? Começou um bocado a brincar. Eu, quando tinha mais ou menos 22, 23 anos, tive num torneio amador, em que o meu pai também fazia parte dessa equipa, e que tive uma lesão muito grave. Tive uma lesão muito grave durante esse torneio, que me impediu depois de jogar futebol. Eu nunca joguei a nível profissional, mas joguei em alguns clubes de escalões inferiores durante a minha juventude, mas nunca cheguei assim a um clube que fosse muito conhecido a nível nacional. No entanto, depois começou por ser uma brincadeira, jogar a bola com amigos, entrar em torneios aqui e ali. Então nesse torneio tive a infelicidade de me lesionar. Que é o que estás a tratar agora do joelho? Que é o que estou a tratar agora no joelho. Portanto, quantos anos depois? Mais de 20 e tal anos? 10 anos. É agora que ele está aqui semi-lesionado, em recuperação, e portanto só 20 anos depois é que vais tratar disso. 10 anos. Não me ponhas mais idade, exato, por favor. Então, durante esse período em que estava lesionado, eu ainda ia assistir aos jogos da minha equipa, obviamente, um bocado também por força do meu pai, que o meu pai dizia, então agora por lesionar já nem vez a pegar a equipa, então fiz aquele esforço, mesmo de muletas, ir até ao campo e ver os jogos da minha equipa, e comecei a ver o jogo de outra forma. Comecei a assistir, não olhar só para onde a bola estava, mas tentar perceber também a posição dos outros jogadores, porque eu tinha uma posição muito específica no meu caso, então obviamente estando dentro de campo e tendo certas tarefas a nível individual, é naquilo que te focas, digamos que é o teu foco, é o teu trabalho, e é aí que tens de estar mais focado. Obviamente neste caso eu era lateral direito, estar de perceber mais ou menos o que as outras posições em campo necessitavam e que tinham que dar ao jogo, mas obviamente estava mais rotinado para essa posição, mas estando de fora consegui ter uma noção e olhar um jogo, olhar para o campo e ver um tabuleiro de xadrez, por exemplo, em que há peças definidas, e no caso do futebol essas peças depois vão-se mexendo dependendo de onde a bola está, dependendo se a equipa está neste caso com posse de bola, sem posse de bola, e a partir daí comecei a ver o jogo de maneira diferente. Obviamente depois nunca joguei de maneira tão regular, devido à lesão também. Sim. E aí começou por ser uma brincadeira, e neste caso com a lesão, tornou-me, digamos, o treinador improvisado da equipa até o final do torneio. Entretanto, como ficou mais sério, foi já aqui em Inglaterra, depois de tirar uma grande pausa no futebol também devido à lesão e fazer e envergar noutra... A vida põe-se pelo caminho. Sim. Envergar noutra categoria profissional. Aqui tentei pesquisar mais sobre como me tornar treinador, como tirar qualificações, digamos assim, e como fazer o nível 1 e entrar num clube a treinar. E
daí até o que estamos agora foi muito fácil. Sim, então acho que também já podemos começar a partir daí, que eu sei que existem diferenças. O que é esse curso? É um curso? É um certificado? É obrigatório ter esse certificado? O que é que aprende-se nesse certificado? Explica um bocadinho para que isso serve. Então, existem vários níveis em termos de qualificação para ser técnico de futebol, começando pelo nível 1. Eu posso dizer que o nível 1 é básico, o nível 1 é um bocado, neste caso, é um bocado para pessoas que têm a cultura futebolística que eu tenho. Semelhante à tua, Okay. Para perceber um bocado o que é o jogo e as regras básicas e as jogadas básicas do futebol. No entanto, o nível 1 para mim foi uma experiência completamente nova, porque o nível 1 está dedicado, é como se fosse uma introdução a treinar futebol, ou seja, está mais dedicado a tu saberes depois tudo o que acumulas no curso, a saberes depois explicar para o futebol de desenvolvimento, ou neste caso para o futebol infantil. Não está tão detalhado para tu saíres do curso e ires treinar uma equipa de futebol sénior, digamos assim. Sim. E foi muito enriquecedor ter tirado o nível 1, porque isso depois abriu imensas portas para clubes de formação. Okay. Mas tu só podes tirar esse certificado ou iniciar esse curso quando já estás numa escola, ou não? Geralmente sim, mas aqui em Inglaterra há muito, digamos que há muita liberdade nesse sentido. Neste caso eu comecei o meu nível 1 sem nunca ter treinado futebol, apesar de ser uma das recomendações, porque depois há situações no curso que tens que se pedem para aplicar no treino. Para mim foi um bocado impossível, porque foi impossível na altura, porque eu não estava a treinar, ou seja, eu na minha cabeça tinha que ter o curso para começar a treinar. Certo. E é um bocado ao contrário, tu podes começar a treinar e depois teres o curso para no treino aplicares aquilo que aprendeste no curso. No entanto, desde que terminei o curso até arranjar um clube, foi mais ou menos 2-3 semanas nesse sentido. Isto foi antes do Covid, porque hoje em dia já é um bocado diferente. Hoje em dia, por exemplo, em Inglaterra o nível 1 já é tirado online. Okay. O nível 1 já é basicamente... É mesmo como se fosse introdutório. Introdução. E quantos níveis é que existem? Pode haver até o nível 5, 6, já não se classifica como nível 1, 2, 3, 4, já tem outros nomes. Por exemplo, eu sou treinador de nível 2 neste momento, mas depois do Covid houve uma reformulação em que antigamente nível 1 e 2 era específico de cada país, cada federação tinha um método de aprendizagem diferente, ou tinha um método de aprendizagem individual no nível 1 e 2. E a partir do nível 3 já era englobado na UEFA, ou seja, qualquer federação englobada na UEFA. Então, daqueles treinadores de primeira divisão, ou para mim é de primeira divisão, tá? Sim. É obrigatório terem este certificado ou não? Sim, é obrigatório, isso é obrigatório. Isso não podes sequer sentar no banco de suplentes sem ter o certificado. Eu não tenho exatamente certeza como é em Portugal, mas pelo que tenho ouvido de alguns rumores de treinadores que até foram multados por não terem qualificações corretas, e clubes que andaram ali a pôr o treinador adjunto como principal porque tinha mais qualificações. Eu tenho que pesquisar isto melhor, mas eu penso que em Portugal é preciso ter pelo menos um nível 4 para seres treinador principal numa equipa de primeira liga. E aqui? Aqui também. Aqui sim, aqui é nível 4. Aqui é um bocado diferente. Aqui as categorias são o FAC, o FAB, o FAA, e depois ainda tens side courses, ou seja, tens adjudicação de cursos, que é o Youth Level, ou seja, curso de desenvolvimento, e depois aí tens o UEFA Pro, e o UEFA Pro já é para selecionadores, por exemplo, ou treinadores de seleções, ou mesmo treinadores com equipas que chegam à Liga dos Campeões. Isso já é... E o que é que se aprende nesses... Obviamente não vais saber todos os anos, porque ainda não passaste por tudo, não é? Mas são que não são só, não é? Estratégias de jogo, também tem aulas de como ensinar às pessoas, de soft skills, também existe essa parte comportamental associada a um treinador? Sim. Por exemplo, aqui em Inglaterra, no nível 1, foi dado muita importância também à parte social e à parte psicológica dos jogadores.
aqui em Inglaterra eles formaram há cerca a partir de 2008, 2009 formaram um modelo que era um modelo dos 4 cantos. Então os 4 cantos era designado por canto técnico, canto social, canto psicológico e canto físico. Ou seja, a base foi todo o treino, toda a metodologia de treino, ou toda a maneira como o treino é preparado, tinha que envolver essas 4 categorias. E que foi até um grande sucesso, porque se isto foi implementado em 2010 e depois vemos a evolução dos jogadores que a seleção inglesa tem hoje em dia, e podemos ver que há muito trabalho da federação, pelo menos inglesa, nesse sentido, como se passa neste momento na seleção inglesa, em que temos uma geração de jovens que já foi incluído neste modelo, como por exemplo o Saka, o próprio Phil Foden do City. São jogadores que já vieram desde a academia com este modelo de jogo, porque também os treinadores foram formados para dar essa metodologia diferente. Se olharmos para a seleção inglesa de hoje em dia, chegaram às meias finais do Mundial de 2018, chegaram à final do Mundial do Europeu de 2020, e estão sempre bem avançadas em qualquer competição internacional. Não só isso, como também é muito frequente ver hoje em dia equipas inglesas nas finais de clubes de competições europeias, seja Liga Europa, Conference League, Champions League. Posso dizer que nos últimos 3-4 anos pode ter havido à volta de 10 equipas inglesas que tenham chegado a finais europeias. Acredita-se que foi por essa alteração de paradigma. Sim. E quais é que tu achas que são as principais soft skills que um treinador deve ter? No curso aprendemos algo que se chama Managing Behavior ou Coaching Behavior, que é o comportamento do treinador. E depois dentro desse campo há várias subteorias, porque um treinador hoje em dia não é aquela presença de estar no banco a dar indicações. Isso já é um pouco ultrapassado. Um treinador hoje em dia tem que perceber a psicologia dos jogadores também. Há que haver um bocado de mental coach também por trás disso. Há que saber lidar com situações de não só de falta de técnica de um jogador, mas não só apontar o dedo, mas também saber, ok, este jogador se calhar pode ter uma falta técnica nesta categoria, mas tudo o resto faz melhor. O que é que podemos desenvolver durante a fase do treino para que seja melhorado e para que tenha benefícios tanto a nível pessoal como a nível coletivo. E tudo isto tu começas a aprender entre o nível 1 e 2. Ou seja, tu no nível 2 já tens que ter mais ou menos uma ideia e um plano de como é que vais implementar isso durante uma época. Fala-se muito também do plano de desenvolvimento do próprio jogador. No nível 2 temos que fazer planos de desenvolvimento individuais de entre 6 a 12 meses para o desenvolvimento de um jogador único. O que se torna talvez um pouco mais difícil numa fase em que os jogadores têm 10, 11, 12 anos, mas se um treinador começar com essa metodologia a partir dessa idade, chegando depois a um nível a treinar um nível de idade mais elevado, torna-se mais fácil também. Então, e será por isso que esta componente que se tem que dar mais de soft skills e de comportamento, que cada vez mais os clubes têm, por exemplo, coach, agora não sei a palavra correta porque coach aqui é diferente, mas coach em termos de comportamento. Cada vez mais também existe esse papel dentro dos clubes, não é? Sim, existe muito cada vez mais. Eu sei que, por exemplo, há 15, 20 anos atrás os jogadores poderiam requerer apoio psicológico e talvez seriam olhados um pouco de lado. Porque é que precisas de apoio psicológico? Tipo, joga a bola. Hoje em dia não é tanto assim. Veio-se a perceber também com o evoluir não só do jogo, mas também de tecnologia, que é preciso também dar apoio psicológico, e o apoio psicológico não significa que o jogador precise do apoio psicológico para levantar a moral, por exemplo, mas precisa para saber haver um balanço também entre a vida social, vida profissional. Hoje em dia há muito também a conversa das redes sociais. Será que um jogador,
ao ver as redes sociais em excesso, será benéfico? Será, sim, há várias variáveis, não é? Exato. Outro dia estava a ver uma palestra, acho que é da Patrícia Mamona, estava a dizer que a tecnologia tem ajudado muito. Ela depois esteve a explicar as várias ferramentas que utiliza no treino dela, mas também estava a explicar o que é que os treinadores estão a fazer, que cada vez mais têm um papel, aliás sempre tiveram, não é? Mas estão a tentar também perceber qual é que é o seu papel para tentar ajudar, principalmente nas Olimpíadas. Tens aquele dia, não é? Ou tens 1, 2 provas e é isso, e tens que estar vários anos a treinar para tal. E eles agora estão a tentar, através de inteligência artificial, perceber como é que os estados emocionais durante os vários treinos têm influência na performance. E porque depois de jogador para jogador, neste caso, ou de atleta para atleta, tem diferentes emoções. Há uma pessoa que pode estar irritada e consegue levar essa frustração, a irritação para uma boa performance. Há outras pessoas que não, têm que estar totalmente equilibradas em termos de felicidade e por aí adiante para conseguir performar melhor. E portanto cada vez mais começa-se a perceber que as emoções, não é, e o comportamento dos atletas vão ter um efeito imediato depois na performance que vão ter. O que é que são as tarefas práticas, não é, de dia-a-dia de um treinador? Sim, quando se eu falar em treinador, obviamente que as referências vêm sempre José Mourinho, Jorge Jesus, Paulo Fonseca, Marco Silva, digamos as referências de treinadores portugueses com mais sucesso atualmente. Mas isso obviamente é num mundo profissional de alta competição, com clubes que também têm estruturas para dar a esses treinadores uma equipa técnica com 10, 11, 12 auxiliares, digamos assim, 12 treinadores adjuntos. Quando falamos de equipas pequenas, o caso é diferente. No meu caso também, sendo coordenador de formação, eu não só treinava, como, obviamente, na altura em que o clube começou, tínhamos 5 equipas espalhadas entre sub-7 e sub-12, se não me engano. Mas nós, basicamente, os nossos jogos eram num parque. Então nós alugávamos o parque à junta, digamos assim, para fazer os jogos. E eu, como coordenador de formação, o meu trabalho, além de treinar, era entrar em contato com as equipas da liga em que estávamos inseridos, de maneira a conseguirmos agendar jogos e horas, porque estando a treinar num parque, só tínhamos espaço no máximo para 2 campos, ou seja, não podia combinar à mesma hora com todos os clubes porque não havia espaço para todos, ou com todas as equipas. E além disso, como tínhamos também, precisávamos de um campo de futebol 5, um de futebol 7 e um de futebol 9, devido aos diferentes escalões das idades em que tínhamos, eu cheguei a marcar campos. Também era agarrar no trolley com a tinta, meter um poste no... Faz parte, bora. Era pegar um trolley com a tinta, meter um poste onde havia as bandeirolas de canto e ir marcando o campo. E tinha que fazer isso às vezes de mês a mês, porque obviamente a tinta ia-se desgastando, não é? E também entrar em contato com os outros clubes, confirmar horas, fazer marcação de árbitros também. E ao fim, normalmente os jogos eram sempre ao domingo de manhã, e ao domingo depois do jogo o trabalho não ficava por aí, tinha que submeter os resultados no site da liga, digamos assim, e confirmar com a equipa adversária para termos tudo em conformidade. Portanto, ou seja, há muito trabalho logístico, muito trabalho fora do campo. A parte bonita para vocês, né? Estar no campo. Sim. E quais é que são as tarefas de preparação para entrar no campo? Temos que nos certificar que as medidas estão corretas, as medidas do campo estão corretas. Obviamente temos que ter o equipamento suficiente, bolas, balizas, bandeirolas de canto. O árbitro, convém também marcarmos com o árbitro pelo menos meia hora antes do jogo para estar tudo em conformidade. E uma coisa muito importante que eu aprendi aqui em Inglaterra, obviamente estando num parque, a segurança das crianças é a prioridade. Ou seja, nós não podíamos começar o jogo sem haver uma área designada para espectadores, obviamente diferente da área técnica, onde estavam, neste caso eu, o treinador, e os meninos suplentes, e tentávamos sempre, e essa área teria que ser limitada por barreiras, ou por exemplo cordas de segurança, de maneira aos pais também entenderem que há um certo limite, daqui, caso exista alguma obstrução desta linha, o jogo ia ter que parar
de imediato para salvaguardar digamos, a segurança das crianças. Olha, e como é que é treinar crianças? Epá, é gratificante, é muito bom. É muito bom porque... Aqui queres dizer só as idades para poder... Sim, aqui em Inglaterra a primeira idade a nível competitivo, ou seja, a nível de ligas, é dos sub-7, Okay. a partir dos sub-7. No entanto, posso dizer que já treinei crianças com 2 anos. A partir dos 2 sério? anos, sim. Com 2 anos? Sim, mal andavam, mas aí já não era um caso de treinar futebol, era despertar o interesse e neste caso as condições motoras Pois, é mais para haver uma preparação do que propriamente regras e estratégia. Exatamente, mas tudo começa muito por aí, tipo, havia jogos em que a bola, por exemplo, dizíamos que a bola seria o ovo e neste caso a baliza era o galinheiro e no meio não havia defesa, havia um lobo que estava a tentar roubar o ovo, digamos assim, e os jogadores eram galinhas e tinham que basicamente levar o ovo ao galinheiro. Sim. Isto tudo para dizer a uma criança de 2 anos que se calhar daqui a 20 esta bola tem que estar naquela baliza e tens que atravessar alguns obstáculos para lá chegar. Que giro, não sabia disso, ok. E qual é que foi qual é que é a maior dificuldade, porque ainda estás a treinar, não é? A maior dificuldade de treinar assim pessoas mais jovens? Nas idades em que eu estou mais habituado a treinar, que é entre os sub-7 e os sub-11, penso que é um bocado cativar a atenção ainda mais dos jogadores, porque obviamente nessa idade depois de normalmente os treinos eram durante a semana depois das aulas e obviamente que depois de um dia de aulas acho que a última coisa que o miúdo quer é ficar a olhar para o treinador e a seguir as instruções, ou quer ir para casa e dormir um bocadinho, ou quer pegar na bola e tentar marcar. Então também no curso é um bocado isso, como cativar também um bocado as crianças a entender as indicações que o treinador está a dar, e acho que a dificuldade passa um bocado por aí, mas depois também há técnicas de como ultrapassar essa situação. Uma das técnicas é dar alvos fáceis aos jogadores para fazer, ou seja, dar tarefas fáceis e simples, e não encher muito digamos, aquilo que os miúdos têm que fazer no treino, dar-lhes tarefas simples, de modo a que eles possam executar e muitas vezes executar com sucesso, para dar-lhes também uma motivação, de modo a que não percam o interesse naquilo que estão a fazer. Se eu estiver a treinar ao final do dia, depois de trabalho, tipo, coisas simples, não, se a motivação já está lá em baixo. Sim. Não quer treinar mais. Sim. Olha, e ao início tu disseste que as miúdas, estou a dizer miúdas porque treinam as pessoas mais jovens, jogam pior que os rapazes. Porquê? Porquê essa afirmação? Há muitos factos, e a verdade é que o futebol masculino foi criado ou foi desenvolvido muito antes do futebol feminino, em termos históricos. Portanto, não é de admirar que hoje em dia ainda haja muito desenvolvimento para fazer no futebol feminino. Para te dar um exemplo, o primeiro mundial organizado pela FIFA a nível masculino foi em 1930, e o primeiro mundial feminino foi em 1991, ou seja, temos uma diferença de 60 anos. Mas podemos dizer que elas jogam pior ou simplesmente não se criou, só agora é que se está a dar os incentivos, o apoio, a visibilidade, só agora é que alguns treinadores bons estão a querer também treinar equipas femininas, portanto, será que elas jogam piores ou não tiveram as mesmas oportunidades para conseguir mostrar que também estão ao mesmo nível de jogo, não é? De histórico, não é? Porque começaram bastante depois, mas de jogo podem estar se calhar ao mesmo nível se agora começarem a treinar com pessoas com as mesmas competências, não é? E as mesmas qualidades dos treinadores dos clubes masculinos. Exato, sim. A médio prazo vai-se verificar uma semelhança maior entre a qualidade do futebol masculino e do futebol feminino. Como toda a gente pôde ver no Mundial Feminino, a nível tático está muito semelhante, porque basicamente digamos que a metodologia de treino
é igual, tanto para futebol masculino como para feminino. Em termos técnicos há ali certas coisas que podíamos ver, uma bola mal recepcionada, um passe não tão bem direcionado. Obviamente que ainda há algum desenvolvimento, mas como eu te disse, está a desenvolver-se bastante a nível mundial. Há muitas federações a apostar também no futebol feminino. Está a começar a haver uma maior profissionalização do futebol feminino, que isso também vai ajudar bastante na qualidade do jogo. Portanto, eu posso dizer que atualmente o futebol masculino é melhor e é fácil comprovar isso, mas posso dizer que a médio prazo vai estar muito equilibrado. Também sou apologista do facto de haver muitas seleções ou federações, equipas femininas que estão a exigir os salários iguais aos jogadores a nível masculino. Aconteceu, importantíssimo, sim, o caso dos Estados Unidos, seleção espanhola. E também não é só isso, penso que a exigência até agora foi muito maior no futebol masculino, o que leva também a uma maior dedicação, digamos assim, a um maior cuidado do que o futebol feminino, porque muita gente vê um jogo de futebol masculino e há um jogador que falha um passe e uma das primeiras coisas a apontar é: pá, este jogador ganha milhões e é o trabalho dele de executar bem e não está a executar. Hoje em dia exigir isso de uma jogadora de futebol, uma jogadora de futebol é injusto, porque elas não ganham o mesmo. Neste momento não ganham o mesmo. Ou seja, se calhar falhar aquele passe atualmente ainda é aceitável, não só porque o futebol está em desenvolvimento, mas também os ganhos não são os mesmos, os lucros não são os mesmos. Mas tu também estás a ver cada vez mais raparigas, continuo a dizer raparigas porque é a faixa etária em que estás a treinar, a ir para futebol, não é? Sim. Nota-se uma grande diferença. Nota-se bastante, tanto o europeu feminino do ano passado como o mundial este ano. O facto de haver muito mais impacto televisivo e haver muito mais interesse de todas as seleções que estiveram envolvidas e todos os adeptos dessas seleções, penso que isto está a atrair muita jogadora jovem para o futebol. Isso Deve ser igual também para treinadores, árbitros e até o que estávamos a falar no outro dia de apresentadores dos jogos, não apresentadores, comentadores dos jogos, sim, também serem femininos, que já se vê muito aqui em Londres e em Portugal. Estavas a dizer que sim, mas eu não sou propriamente a pessoa que vê mais televisão para isso, para te dizer. Olha, e como é que é lidar com os pais das crianças? Porque ok, é desafiante estar a treinar crianças, mas lidar com os pais das crianças ainda deve ser mais, ou não? Sim, é desafiante. Nos primeiros tempos é complicado, porque há que encontrar um balanço da metodologia do treino e do que estás a dizer aos miúdos, e depois se algum pai te explica, ou se algum pai te pergunta e tenta perceber a razão de tu teres posto o miúdo X a jogar na posição Y, porque é que não puseste o miúdo A a jogar na posição B, tens de ter uma base e ser sincero. E há essas perguntas? Há essas perguntas. Ou seja, tu não podes inventar a ter uma conversa com o pai sobre o que fizeste no treino ou no jogo. Há que ter uma base para isso, há que ser pré-definido. Se porventura substituíste um jogador a 5 minutos do fim, enquanto a equipa estava a perder, mas esse jogador não estava a dar, digamos, podia ter dado um resultado diferente ao coletivo, tens de explicar isso ao pai ou à mãe, por muito difícil que isso possa ser. No entanto, tem que haver um equilíbrio em termos de tempo de jogo para cada jogador, especialmente nessas idades. Se tu estás a jogar futebol 5 e tens 10 jogadores, não é uma obrigação, mas é benéfico que metade da equipa jogue na primeira parte e metade da equipa jogue na segunda parte. Não só porque vai desenvolver a nível igual o coletivo, ninguém vai jogar menos que ninguém, sim, como vais também evitar problemas de te apontarem o dedo porque o filho de alguém jogou menos tempo que o filho de outra pessoa, sim, e estão os dois a pagar a mesma prestação de época, digamos assim.
Sim, isso quase que já acontece nos jogos com os profissionais, não é? Sim. Portanto, com pais, acredito que estão a pagar também para ter lá os miúdos, acredito que ainda seja pior. E como é que se consegue fazer a transição de estás a treinar agora miúdos, acredito que o próximo passo seja adolescentes, não sei, Sim. e depois para chegar aos adultos, não é? Primeira divisão, sei que é assim, esses nomes. Como é que se faz esta evolução? Penso que o mais lógico será por etapas, ou seja, começar no futebol mais, aqui chamam grassroots, neste caso futebol de raiz, não é? Com miúdos mais pequenos, e para o futebol de desenvolvimento, e depois futebol de academia, formação e futebol sénior. E eu penso que para um treinador que siga essas etapas de uma forma que siga essas etapas de uma forma corrente, neste caso de uma forma ordenada, chega ao futebol sénior com muito mais capacidade, muito mais experiência e uma maneira diferente de avaliar os jogadores, sabendo depois que aquele jogador teve um processo académico semelhante ao de outro jogador e o treinador vai saber que há uma metodologia de treino aos sub-12, uma aos sub-15, uma aos sub-18 e chegando, por exemplo, a uma equipa sénior, vai saber que um jogador que tenha vindo da formação do sub-18, o treinador já vai ter uma noção diferente de que o nível académico, a nível de futebol desse jogador, foi completamente diferente do nível académico do jogador que já está nesta equipa com 32 ou 33 anos. Porque o futebol evoluiu muito e teve também formações, metodologias de formação diferentes. Portanto, eu acho que o passo, não vou dizer que é o certo, mas na minha opinião, acho que o passo mais organizado será subir etapas, tal como os jogadores têm que subir etapas até chegar Nesta profissão não existe só um caminho para chegar lá, ou seja, existe olheiros, há um olheiro de treinadores? Não existe olheiros de treinadores. O que existe é uma networking de treinadores imensa. Ou seja, os maiores clubes hoje em dia chegam a ter mais de 10 elementos na equipa técnica. Ou seja, treinador mais 9 ou mais 10 ou mais 11. E as equipas técnicas são cada vez maiores. Há equipas técnicas que chegam a ter tantos elementos como um plantel de jogadores. E o que é que pode acontecer nesses casos? Se houver um técnico que esteja a sobressair, talvez num escalão inferior ou num escalão mais reduzido, mas que tenha mostrado qualificações suficientes ou valores para estar num patamar mais elevado, e existem equipas com digamos, poderes para conseguir resgatar esse treinador para a sua equipa técnica. Cunha, podes dizer. Também. É assim, não é? E também existe muito o passo à palavra, existe muita questão do próprio treinador se promover, pode ser postando vídeos dos seus treinos nas redes sociais, pode ser por conferências de treinadores, pode ser através... Sim. As redes sociais já chegaram... Sim. Ok, temos que investir. Mais uma pessoa da minha rede de amigos que não tem redes sociais, ok, temos que investir nisso então. Sim, mas talvez mais para a frente pode ser benéfico. Nisso. E agora que estás a falar de networking, onde é que se faz networking com os teus colegas treinadores? Aqui em Inglaterra existem muitas ações de formação, existem muitas reuniões de networking para diferentes níveis de treinadores, ou seja, a federação, digamos que impulsiona o próprio relacionamento profissional entre treinadores de diferentes clubes e muitas vezes organiza conferências, organiza treinos abertos com equipas, digamos, de uma estatura mais elevada, de uma estrutura mais elevada. E tem que se pagar para estar nesse ciclo? Por estranho que pareça, muitos dos cursos e das conferências são grátis. São gratuitos. Muitos. Eu tive a sorte
na federação em que eu estou inserido, que é a Federação de Middlesex, que é em West London, ser muito abrangente e ter uma estrutura também bem organizada e que oferecem muitos cursos, digamos, não cursos de nível de treinador, mas muitos cursos extra ou muitas qualificações extra para ajudar o enriquecimento também do conhecimento de E treinador. sabes se isso é assim em Portugal ou não tens conhecimento? Não tenho conhecimento, porque eu comecei a minha carreira de treinador aqui. Sim. Portanto, em Portugal não sei ao certo como é que funciona, mas sei que é mais difícil tanto de tirar o curso de treinador em Portugal, como também é mais caro em Portugal. Okay. E quando tu dizes mais difícil, porquê é que é mais difícil? Eu digo que é mais difícil porque eu também, pelo aquilo que pesquisei, existem hierarquias, existe uma seleção de, digamos, de prioridades para tirar o nível de treinador. Em Portugal, por exemplo, eu li uma lista em que prioridade 1 era um jogador que tivesse sido internacional por Portugal, prioridade 2 um jogador que tivesse jogado na primeira liga, um jogador que tivesse jogado na segunda liga, até chegar jogador. Ou seja, há jogadores que querem obviamente a transição para treinador, que podem já estar a pensar no futuro, no final de carreira e tudo mais, então essas categorias têm prioridade para as inscrições que estiverem abertas para cursos de treinadores. Tu concordas com isso? Não. Porquê? Porque estás a limitar demasiado. Estás a limitar. Eu se estivesse em Portugal, neste momento não conseguia ter o nível 2, porque nunca fui jogador profissional. Muito menos de primeira liga, seleção e tudo mais. Ou seja, no meu caso, e nunca tinha treinado um clube quando comecei a treinar o nível 1, nem mesmo de miúdos, camadas jovens. Ou seja, eu estaria para aí em 10º ou 11º nessa lista de prioridades. E um curso, eu lembro-me que na altura quando estive a pesquisar para tirar o nível 1, em Portugal eram 500 euros. Eu aqui paguei cerca de 180 libras, que são à volta de 200, 220 euros. Que é quanto tempo? O nível 1 na altura foi 4 semanas, ou seja, 4 fins de semana e agora consecutivos. Agora é online. Pessoal, já sabem, é só ir aos fins de semana e poupam aí um dinheirinho. Epá, isso é. Olha, e um treinador tem treinador? Pode ter. Hoje em dia vê-se muito mais antigos jogadores a tornarem-se treinadores, porque têm mais tendência a ter, digamos em inglês diz-se um role model, digamos, a ter uma figura exemplar. Sim, uma figura exemplar. E que também podem, chegando a alguma fase da carreira, podem ter pensado, ok, este treinador está-me a dizer isto, mas eu tenho que pôr no lugar dele também, neste caso para um possível futuro, de maneira a poder atingir o patamar que ele atingiu, ou que ele tem neste momento. Hoje em dia mais diria que sim, um treinador pode ter um treinador ou pode ter uma figura exemplar que o inspirou a seguir esses passos também. E tu consegues olhar para uma criança que estás a treinar e perceber se ela tem naturalmente talento para jogar? Hoje em dia é muito difícil. Com a quantidade de crianças que há a jogar futebol, é muito difícil tu apontares uma criança e dizes esta criança vai ser craque. Porque também há muitas variáveis, não é? E vai ter que crescer. São muitos anos para crescer. Pode haver um jogador que nos sub-5 seja o melhor marcador da equipa e que marque 3 ou 4 golos por jogo, e se calhar chegando aos sub-12 pode haver diferentes coisas que aconteçam, pode se calhar ir para uma posição mais recuada no campo que não tem tanta tendência ou tantas oportunidades para marcar, pode vir a desistir do futebol por razão A, B ou C. Penso que hoje em dia só a partir dos sub-16 é que há uma maior assertividade na avaliação de um jogador, porque também com essa idade atualmente
já pode integrar os treinos da equipa sénior, já integra os treinos da equipa sub-23, então a partir daí já há um desenvolvimento maior no scouting e na avaliação do jogador. Então é difícil conseguir olhar-se para um grupo de jovens e dizer aquele vai ser o próximo Cristiano Ronaldo. É muito difícil. Quer dizer, o Cristiano Ronaldo tem horas e horas de treino e de foco máximo, não é? Mas no sentido de ser, não sei, queria dizer agora, tipo um João Félix, queria ser um João Félix da vida. É muito difícil conseguir logo à partida. Portanto, são os pais que acham difícil. Que têm uma estrela em casa e conseguem difícil. Fazer essa distinção. Sim, claro, obviamente que já nessas alturas consegues ver há ali líderes no campo, há jogadores que enchem o campo, há jogadores que dão indicações aos colegas de equipa, normalmente até são os capitões nesses escalões, sub-9, sub-10, sub-11, nos escalões de formação. A partir daí, se calhar já vês uma certa liderança em campo, já vês que aquele jogador tem uma visão de jogo diferente comparativamente aos colegas, mas aí estás a comparar aquele campo, aquele grupo, ok? Se calhar se tirares aquele jogador daquela equipa local ou regional e colocares numa academia de uma equipa de topo, se calhar aquele jogador não vai sobressair, porque a realidade dele foi aquele campo, aquela equipa, certo. Durante 3 ou 4 anos, desde a primeira classe até ao 5º, 6º ano. Ou vai sobressair noutras coisas e não nessas, porque há pessoas que ainda são mais fortes do que ele era, naquilo que ele era bom, não é? Exato. Sim. Então é muito, muito difícil de prever. Mas eu posso dar agora um exemplo de uma história engraçada, uma história curiosa. Nós fomos convidados para fazer um torneio na academia do Fulham. E que levávamos jogadores de 5, 6 e 7 anos, ou seja, sub-6, que ainda nem jogavam ligas, sub-7 e sub-8. E a primeira parte do torneio foi apenas treino, em que cada jogador tinha uma bola, mas era dada apenas uma tarefa e todos os jogadores tinham que cumprir. Então havia ali um exercício de aptidão e de adaptação ao campo e à bola. E eu lembro-me que durante 5 minutos cada jogador tinha uma bola e eram 30 miúdos na mesma parte do campo. E eu lembro-me que havia olheiros da academia do Fulham durante 5 minutos, mas houve um particularmente que me chamou a atenção. Porquê? Porque ele chegou a meio da atividade, ele teve para aí 30 segundos parado ao lado da linha lateral, olhou para todos os 30 jogadores e foi-se embora. Isto para dizer o quê? Se calhar naqueles 30 não havia um que ele pensasse... mas em 30 segundos como é que ele faz esse filtro? Os olheiros aqui em Inglaterra é um bocado assim que funcionam. Não há tempo a perder. Porque, obviamente, os olheiros... Olheiros já é uma designação antiga. Hoje em dia diz scouting ou observador. Não há tempo a perder porque eles também ganham com comissões. Claro. Está bem, mas mesmo que ele tenha estado lá 1 minuto... Mas isto é só para teres uma noção de como é a competitividade nas academias aqui. E lembro-me de outras situações em que também fizemos alguns torneios com o Chelsea, e lembro-me de situações em que havia miúdos que chegavam à academia já nos sub-11, sub-12, que eram miúdos novos que vinham de outros clubes, digamos assim. E das primeiras perguntas que um companheiro de equipa fazia não é como é que te chamas, que idade tens, em que escola andas, de onde é que és, era em que posição é que jogas. Isto porquê? Porque se eles jogarem a mesma posição que eu, se calhar o meu lugar aqui já não está garantido. Sim. Isto é só para teres uma noção da competitividade que existe entre os 11 e 12 anos. Sim, aqui. É muito competitivo. Por isso é que eu estou a dizer que hoje em dia ainda mais é muito difícil tu apontares um jogador antes dos 13, 14 anos e dizer este jogador vai ser craque. Não tinha noção disso. Olha, tenho aqui uma data de perguntas ainda que te queria fazer. Vou passar aqui algumas à frente. Nós agora somos super profissionais e já temos ali um cronómetro. Certo. Mas há uma que pelo menos quero ir atrás e fazer-te já, que é: qual é que é o clube de sonho? Treinar um clube da Primeira Liga Portuguesa. Ok. Como primeiro objetivo. E a partir daí, depois, tentar ir o mais alto possível. Queremos voltar a Portugal, não é? Sim. Eu fico muito feliz com essa notícia. Olha, há algum preconceito
barra ideal que já tenha sido destruído do mundo de futebol, em termos de carreira, claro? Estando no mundo de futebol, minha mentalidade teve que se adaptar um pouco, porque não é um mundo fácil. Não é um mundo fácil. Cada vez se trabalha mais a nível financeiro, cada vez se olha mais para a expansão dos clubes em termos de visibilidade, para depois atrair capital financeiro. Começa-se a desligar um bocadinho da própria paixão do futebol e olhar-se mais para o dinheiro e como atrair mais investidores. Penso que sim. Hoje em dia vê-se mais com o que se passa em Portugal em termos das SADs, e quando há investidores de toda a parte do mundo a quererem comprar ações de certos clubes, penso que tira um bocado a mística este é o clube da minha terra. Eu vou ao estádio porque desde pequeno que o meu pai me levava a ver os jogos do clube X ou do clube Y, e tu olhas para o teu clube e o estádio está a ser remodelado porque alguém de outro país com dinheiro veio e investiu no clube. O clube muda de nome, ou o clube passa a ter o nome do patrocinador, ou o estádio passa a ter o nome do patrocinador e perde um bocado aquela identidade. E essa realidade, eu quando comecei a treinar futebol não era tanto assim, mas está-se a ver bastante em todo o mundo que o dinheiro fala muito alto no futebol. Sim. Mas já deu para perceber que isto é realmente uma paixão, portanto tenho curiosidade em saber o que é que me vais dizer aqui, se é aí que vais aplicar o teu dinheiro ou não, mas se tu recebesses agora uma grande quantia de dinheiro, ilimitado, para não criar aqui nenhuma barreira, em que tinhas que investir profissionalmente e sabias que irias ter sucesso onde tu aplicasses o teu dinheiro, tu é que defines o que é que significa sucesso, não é? O que é que tu irias fazer com este dinheiro? Olha, eu estou balanceado entre duas categorias, muito sinceramente. Obviamente que a paixão do futebol está lá. Talvez investisse num clube de futebol, seja investir num clube que pode estar com algumas dificuldades financeiras, mas com uma injeção de capital possa vir ao de cima e com as contratações certas e com o projeto certo, pode ser uma mais-valia. Mas também nos tempos de hoje penso que um projeto imobiliário seria mais vantajoso. Portanto, não te posso responder agora, estou entre esses dois. Se o dinheiro entretanto chegar depois fazemos outra entrevista para te dar o sucedido. Olha, as últimas 3 questões. Se eu agora, já quase respondeste, não é? Mas se eu agora decidisse, eu percebo imenso de futebol, o que eu quero é ser treinadora, que conselho é que me darias? Pesquisa online, inscreve-te online. Por exemplo, aqui a Federação Inglesa de Futebol, no próprio site da Federação, tem bastantes ações de formação, bastantes cursos disponíveis, tem muito conteúdo online, tem inclusive sessões de treino online que se pode aplicar nos diferentes escalões. No caso de Portugal, sei de treinadores que começaram como observadores ou como treinadores adjuntos em clubes locais, e a partir daí começaram a fazer a escada para alcançar voos mais altos. Portanto, para qualquer pessoa que nunca tinha pensado nisso, ou se calhar já tenha tido alguma base e não sabe como iniciar, o conselho que eu dou é pesquisem, vão aos vossos clubes locais, tentem procurar alguma posição, nem que seja como treinador adjunto, para começar e para dar início. Não te perguntei como é que se podia entrar num clube, mas acho que a resposta é quase igual para todas as profissões, que é ir atrás, perguntar, ir ao clube local e começar, nem que a experiência seja só a nível local, e depois vai-se crescendo e vai-se aprendendo com as pessoas que estão à volta. E se tu agora, as tuas irmãs mais novas, daqui a uns aninhos, vão começar a trabalhar, ou independentemente daquilo que seguirem, que conselho de trabalho, porque para além de treinador já são muitos anos a trabalhar, não é? O que é que tu gostavas de deixar como conselho para as tuas irmãs, a nível profissional? Perseverança, mas acho que o conselho principal, e que também me ajudou muito, foi fazer um trabalho em que se sintam felizes.
se possível, obviamente. Sei que os tempos hoje em dia estão difíceis, nem toda a gente se pode Dar esse luxo. dar ao luxo de fazer algo que realmente gosta, mas se houver essa possibilidade, estar num trabalho que lhes dê qualidade profissional e qualidade de vida a nível pessoal também. Concordo. Olha, e como última questão, se tu tivesses que, numa tarefa ou numa atividade, explicar ou dizer aquilo que eu faço no meu dia-a-dia, o que é que eu faço? Eu penso que tu tens reuniões com clientes para vender produtos da tua empresa ou da empresa para onde trabalhas, a nível informático. Sim. Talvez. Daqui a 5 anos vamos estar então em Portugal a ver o Jorge a ser o treinador de uma dos clubes de primeira divisão, é isso? É um projeto ambicioso, mas não há impossíveis. É isso. Obrigada. Obrigado, Rita. Até já.